Atrás do baú de guardados. Este é o título do livro de Lenita Estrela de Sá, editado pela Penalux em 2019. Antes de falar sobre esse livro de hoje, eu queria dizer que o canal não tem parcerias com editoras. E eu preferia sim, para ter mais liberdade para trabalhar os livros que eu realmente curto e livros que me interessam de fato. A minha prioridade é divulgar obras de pequenas editoras. Este é o 15º livro publicado pela escritora maranhense Lenita Estrela de Sá. É composto por 11 contos, vários se passando na cidade de São Luís. Algumas narrativas tratam de personagens e locais históricos, o que certamente valoriza estes textos. Mas os contos, eles são bons não apenas por isso, por essa questão histórica, mas pela qualidade estética, pelo trabalho apurado com a linguagem. Percebe-se na obra não apenas uma pesquisa histórica rigorosa, mas também esse trato cuidadoso com a palavra. Aliás, em alguns momentos, a precisão histórica se mescla a uma liberdade ficcional, ou seja, a história se mistura com a ficção, principalmente onde há lacunas que a história não pôde cobrir. No conto Joalheria Madri, por exemplo, acompanhamos o cotidiano de Ana Joaquina Jensen, que foi uma política conhecida do Maranhão lá no século XIX. Não era comum à época esse protagonismo feminino na sociedade e muito menos na política. Lenita opta, nesse conto, por falar sobre o assédio, sobre as fofocas que uma mulher pública sofria o tempo todo naquela época. Lenita se preocupa também com a trama, não apenas com os relatos históricos. O foco da obra está nas injustiças, racismo, patriarcalismo, desigualdade social, violência contra a mulher. Todos esses temas tão atuais são tratados desde suas raízes. Exemplo disso é o conto Depois da Paixão que Resta, o mais longo do livro, quase uma novela. Neste texto, que acontece em 1942, o nazismo está em plena ascensão e no Brasil, Vargas caminha para 12 anos no poder. Nessa narrativa, acompanhamos uma mulher independente que acaba sendo vítima do machismo e se apaixona por um fazendeiro, um homem truculento que enxerga as mulheres apenas como objetos. Um retrato contundente da sociedade machista e patriarcal da época. Lenita se ocupa também dos que não têm voz, como no conto Teriam Chegado ao Reino de Dom Sebastião, que narra as desventuras de uma moradora de rua. Há uma visão um pouco romantizada do morador de rua, o que é muito importante para a narrativa, que deseja humanizar a personagem, mostrar que o morador de rua também é portador de sonhos e de desejos, e principalmente de projetos. Ana Joaquina reaparece no conto Atrás do Baú de Guardados, que dá título ao livro, mas o foco em uma mulher que teve um casamento arranjado pela família e cumpre suas obrigações com a sociedade.
dá filho ao marido desinteressado, vai à missa aos finais de semana e é uma esposa modelo. Enquanto isso, o marido se satisfaz com as escravas, mostrando ao leitor que a miscigenação no Brasil começou assim, com a violência dos brancos contra as escravas negras. As personagens principais deste livro são em geral femininas e são feitos recortes históricos que nos mostram a luta contra a escravidão, contra o machismo, contra as desigualdades e contra um modelo de sociedade centrado no homem e na família. A linguagem rebuscada, os temas imprescindíveis fazem desse livro de Lenita uma obra muito importante nos dias atuais. Os contos são escritos de forma clássica, esperamos sempre um desfecho surpreendente. As frases são longas, cheias de idas e vindas na narrativa, o que exige bastante atenção do leitor, que não vai se decepcionar com este livro. O uso frequente de diversas figuras de linguagem dá um tom de cuidado à narrativa. Fiquem à vontade para sugerir livros, caso vocês queiram. Eu lerei todos. Não se esqueçam também de se inscrever no canal Acontece nos Livros. Eu vou ler agora o início do conto Joalheria Madri, para que vocês tenham uma ideia do estilo de Lenita. Joalheria Madri. Reluziam o cristal das taças, a prata dos talheres, a porcelana delicada das xícaras sobre o aparador na parede lateral do amplo salão, entre um par de jarras em bronze patinado, bojo e gargalo decorados com pássaros chineses em gorjeio e flores espalmadas, alças de ânfora grega lustradas com zelo, tinido de louças e risos desencontrados em meio ao sussurro de conversas amenas, segredos e confidências em tom mais baixo, protegidos pela palma da mão. Era assim a hora de maior movimento na Joalheria Madri, onde os frequentadores podiam também tomar um chá acompanhado de doces finos e refrescos de frutas da terra. Mas não era nesse momento que o Sr. Mondego se comprazia em receber a amiga, conquistada logo que chegara à cidade. Preferia o fim da tarde, quando o calor abrandava e as ruas aladeiradas recebiam o bafejo da brisa marinha, trazendo de longe a sensação de calma necessária a uma boa conversa. Então, permitia-se uma taça de vinho suave, enquanto dialogava com a senhora, que despertava sentimentos tão díspares em seus vizinhos, parentes e inimigos. Só muito mais tarde, precisaria passar a Harry Johnson instruções detalhadas sobre o transporte discreto da mercadoria. De semblante sorridente, em harmonia com a barba grisalha, elegantemente aparada, traje alinhado, sapatos muito bem polidos, o Sr. Mondego já tinha se adaptado à cidade, onde se instalara há mais de 10 anos, sendo bastante considerado pelos membros da sociedade, que recebia com esmero e gentileza janelas abertas sobre a praça ao lado da Igreja da Sé, como impunha a missão de que fora incumbido na Espanha pelos superiores da organização. Encarregado de dar suporte às ações dos companheiros em terra, entretinha-se em administrar o luxuoso empreendimento, misto de confeitaria e estabelecimento comercial, onde oficialmente vendia joias esplendorosas importadas diretamente dos maiores centros europeus,
enquanto aprofundava amizades e se distraía em acompanhar os enredos das paixões escondidas, confidenciados entre taças de vinho do Porto, as transações econômicas e as trapaças políticas em torno de uma mulher que afrontava todos com seu comportamento amoroso, em relação ilegítima e pública com um desembargador de quem já tivera 4 filhos, e prestes a vencer as eleições no pleito que se aproximava, por intermédio do filho mais velho, candidato a deputado. Uma mulher com intenções políticas, tino comercial apurado, vivendo livremente sua vida sexual, em obediência estrita a seu coração. Mulher de causar assombro, cujo nome ainda não é bom revelar, porque, como se dizia na cidade, e o senhor Mondego já aprendera, o nome é que faz o fuxico.